Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do Rapidoc Talks, nosso programa de entrevistas aqui na Rapidoc Telemedicina, que é um programa que nós já viemos desde o ano passado, entrevistando diversos profissionais da área de saúde, de outros segmentos, e neste ano nós estamos com uma área do nosso programa de entrevistas muito focado em empreendedores, em especial grandes nomes de sucesso aqui no Brasil, para um bate-papo, para uma troca de conhecimentos, de informação e aprender com grandes nomes do empreendedorismo nacional e internacional, como é o caso hoje aqui na edição de hoje do Rapidoc Talks, onde nós temos uma ilustre presença que nos honra muito estar aqui conosco. E nessa edição de hoje, onde nós vamos falar sobre empreendedorismo em diversos segmentos, em especial na área da saúde. E antes de apresentar o nosso ilustre convidado, né, passo a palavra aqui ao meu sócio e fundador também da Rapidoc Telemedicina, Lucas Bach, que hoje também me acompanha aqui nessa talk especial que nós estamos tendo aqui na Rapidoc Telemedicina. Passo a palavra ao Lucas. Boa tarde, Ivan. Boa tarde ao Mário, nosso convidado, que já o Ivan vai fazer as honras. Mas queremos agradecer a todos vocês que nos acompanham na transmissão de hoje, nesse programa. Como o Ivan comenta, nós inauguramos uma nova etapa aqui no Rapidoc Talks, em que nós estamos conversando com empreendedores, com pessoas de grande sucesso e que, como é o caso do nosso convidado no dia de hoje, também causam um grande impacto na sociedade, com causas muito importantes. Então, para nós é uma grande honra, uma grande oportunidade ter o nosso convidado aqui, o Mário Mendes, conosco. E temos certeza que essa conversa será bastante produtiva e para todos os nossos espectadores, para os nossos parceiros também da Rapidoc, com certeza um conteúdo muitíssimo enriquecedor. Ótimo. Então nós estamos hoje aqui nessa edição do Rapidoc Talks com o Mário Mendes Júnior, que tem transformado o mundo em soluções inovadoras, em especial na área da saúde, criando, como por exemplo, o robô Dr. Wilson, a plataforma Viver Bem, fundando também a New Dental Care, participando também em várias empresas de telecom, como o Olitel e outras. E também Mário Mendes hoje também portador do Einstein Visa, que é um visto americano para habilidades extraordinárias. Então, está aqui conosco Mário Mendes. Mário Mendes, seja bem-vindo ao nosso Rapidoc Talks. Muito obrigado por estar aqui conosco e deixamos a palavra aí ao Mário. Eu que agradeço pela oportunidade, Ivan e Lucas. É uma honra para mim fazer parte desse, não só desse talk, mas especialmente da jornada de vocês, né? Antes de tudo, nós somos parceiros e a Rapidoc é uma parte importante das entregas que eu faço, né? Não só do ponto de vista de impacto no mercado, mas mais ainda de impacto para a sociedade. Então, eu acho que nós vamos ter um momento aqui de compartilhar experiências e, acima de tudo, inspirar pessoas. Ótimo, muito obrigado, Mário. Realmente, não nos cansamos de repetir a alegria de estarmos aqui com você hoje, porque pessoas que causam um impacto tão grande na sociedade a nível mundial, como é o seu caso, são assim motivo de inspiração, falo por mim, pelo Lucas, mas tenho certeza também a todos que nos acompanham aqui nessa talk, que em grande parte são empreendedores, empresários ou quem está querendo empreender na área da saúde, e para nós isso é muito importante, estar com pessoas que fizeram tanto e fazem tanto no mundo corporativo, em especial no segmento da saúde, né? Que é uma área que precisa de tanta ajuda a nível mundial, global, e estar com você aqui hoje para nós é uma alegria. Obrigado mesmo, Mário. Eu que agradeço. E tem uma listinha de perguntas aqui para o Mário. Vamos tentar que todas aqui caibam aqui nesse nosso espaço que nós vamos ter aqui hoje. E o início dessa talk, Mário, eu gostaria de começar pelo que foi o nosso primeiro bate-papo há um tempo atrás, quando nós tive a oportunidade de a gente ter uma janta, uma conversa, e onde você me narrou ali muitas etapas do seu processo e que me impactaram muito, né, a sua jornada, e que foi o início, né, no Hospital Albert Einstein, algumas décadas atrás. Sim. Onde ali foi o começo, né, o berço dessa jornada de sucesso sua. E se pudéssemos começar por aí, você
nos contando um pouquinho o início, né? Começando, o perdão da redundância, começando do começo, né? Maravilha. Não, é uma alegria muito grande. Eu gosto muito de falar sobre esse momento importante da minha vida, porque isso é o empreendedorismo possível, né? E por que possível? Porque eu sou uma pessoa comum, né? Se hoje eu tenho um visto que eles falam de por habilidade extraordinária, mas eu não sou extraordinário, né? Eles julgam que o conjunto comprobatório, né, faz se qualificar como uma pessoa extraordinária, mas não, eu sou uma pessoa simples, de origem simples, e até voltar um pouquinho antes de chegar no Albert Einstein, né, eu já fiz muita coisa na minha vida. Eu tinha uma fabriquinha de chinelo, com meus 14 anos de idade, e foi essa fábrica de chinelo que me fez estudar processamento de dados. Então, se o Einstein, o Hospital Albert Einstein, né, depois Einstein Visa, né, coincidências ou não, isso tem, obviamente, um impacto na transformação do que eu sou hoje. Então, eu, né, fazia chinelo para poder pagar o colégio técnico de processamento de dados. E processamento de dados no início dos anos 2000, antes dos anos 2000, né, 1996, quando eu comecei, 95, né? Porque foi o lançamento do Windows 95, né? O primeiro Windows, digamos assim, mais orientado a objeto, né? Digamos assim. Claro. Né? Então, ali, eu, dentro da Escola Técnica de Processamento de Dados, eu aprendi a programar em HTML, né? Nos meandros ainda do desenvolvimento de programação orientada a objeto, e eu, né, apliquei para uma vaga de estágio, né? Numa empresa terceirizada que prestava serviço para o Hospital Albert Einstein. E lá fui, né? Então, eu entrei para trabalhar na TI, na Tecnologia da Informação do Hospital Albert Einstein, como um estagiário terceirizado. E para vocês entenderem, né? No início ainda dos anos 2000, pré-final dos anos 90, início dos anos 2000, né? Área de tecnologia, área de manutenção, era tudo misturado. Então, era o CPD que chamava? Mais ainda. O termo de engenharia clínica, que hoje existe até pós-graduação em engenharia clínica, esse termo não existia. Esse termo nasceu dentro do Hospital Albert Einstein. Né? Então, a área de manutenção, às vezes até mesmo de uma caldeira, estava do lado da área de manutenção, que estava manutenção numa centrífuga, e muitas vezes até no equipamento de medicina nuclear. Então, e junto com a tecnologia da informação. E isso foi muito rico, porque me deu uma visão além da própria microinformática, de entender, né, como que um hospital funciona do ponto de vista de equipamentos eletromédicos e também de tecnologia da informação, o conhecimento de redes para diagnóstico por imagem, diferente de uma rede de dados LAN. Então, isso foi muito rico, e a gente vai entender a importância, né, de todos esses ambientes, vai fazer com que a gente tenha uma visão, né, basicamente, de tecnologia na amplitude do que a saúde hoje é. Né? A saúde, ela é muito mais tecnológica do ponto de vista de tecnologia da informação, propriamente dita, claro, do que, propriamente dito, de conhecimento médico. O conhecimento médico, ele já existe, ele é perene, mas a tecnologia da informação, ela ajuda com que a informação médica chegue para uma tomada de decisão muito mais rápida. Então, voltando um pouquinho. Então, eu fui lá, estagiário do Hospital Albert Einstein, e tive uma trajetória de muito sucesso dentro da microinformática. Até fui referência, né, dado a minha idade, o conhecimento que eu tinha e o que eu entregava. E, muito agraciadamente, eu fui convidado, né, para você entender, naquele início dos anos 2000, o Hospital Albert Einstein, ele já era uma referência, tanto quanto é hoje, mas existia-se uma liberdade de atuação do profissional médico, os profissionais que estavam na cadeia, tanto de tecnologia para a saúde, quanto da própria medicina, de prestar consultorias para o mundo todo. Né? E aí, contextualizando isso com África, com Angola. Angola, no início dos anos 2000, final do pós-guerra, os acordos de paz ainda não, né, início, né, basicamente os acordos de paz estavam sendo assinados, já havia relativamente paz no país, né, alguns profissionais do Hospital Albert Einstein, né, tinham uma consultoria que prestavam, né, consultoria de tecnologia médica, e tudo voltado, né, à estruturação de um hospital do zero, e esses profissionais venderam uma consultoria para uma construtora sul-africana e num consórcio também com uma outra empresa portuguesa que basicamente ia ajudar a montar do zero, né, desde a infraestrutura de base até os equipamentos eletromédicos, o primeiro hospital de elite em Angola, que ainda existe até hoje, que é a Clínica Girassol. Esse nome clínica vem muito da questão cultural portuguesa e também angolana, mas ele é um hospital enorme, com 2 medicinas nucleares. E no início dos anos 2000 eu fui para lá,
né? Basicamente para trabalhar com o quê? Né? Com projetos de desenvolvimento, propriamente dito, de prontuários eletrônicos, sistema para farmácia, sistema de gestão. E tudo que eu não fiz lá foi desenvolver isso, né? Porque um desafio me foi posto, né? Já nas primeiras semanas, entendendo, né, de como que seria no canteiro de obra, propriamente dito, do hospital, de como é que seria o trabalho ali. Né? O desafio foi posto o seguinte, para vocês entenderem, né? No início dos anos 2000, né, a África, acho que vocês devem conhecer muito bem, né? Naquela época, 30% da população tinha HIV. Né? Outras doenças infecto-contagiosas, mas a AIDS muito forte, a SIDA muito forte no país, que impedia muitas vezes que Angola tivesse um grande programa nacional de coleta de sangue, né? Basicamente, isso era inviável. Então, ela importava muito sangue, plaquetas, fora as vacinas, que é um parênteses que eu vou fazer. E isso tinha um custo, para você entender, naquela época, em torno de 400 a 500, 450 dólares, uma bolsa de sangue processado. Plaquetas, muito mais. E perdia-se quase tudo na logística, né? De São Paulo a Ruambo, de Luanda a São Paulo, que é uma outra província, de Luanda a Ruambo, de Luanda a Cabinda, imagina. Para você entender mais ou menos o clima tropical de Angola, mais ou menos parecido com Recife. Muito quente. Então, você fazia o transporte, quase que a totalidade, se não a totalidade dos sangues, perdia. Vacinas, né? Também. Não sei se vocês entendem muito o termo, né? A coagulação do sangue é uma coisa muito sensível. O sangue coagula muito fácil. Claro. Né? E te impede, obviamente, que às vezes você tenha até realmente que fazer transfusão de sangue ou outras ações em regiões mais longe. Então, quer dizer, a saúde, né, manca, porque você entregava uma parte só. E chegando lá, aquele hospital, ele foi feito para atender elite e depois foi construída uma clínica popular. O objetivo dele era preparar a Angola para a abertura do mercado. Né? E, de fato, até 2007, 2008, Angola é um dos países que mais cresceu no mundo, na casa de 30%. Então, isso dá para entender que era uma estratégia extremamente acertada, você ter uma infraestrutura de ponta do ponto de vista de saúde, não só para você suportar a elite, né, a nova elite que se surgia no país, intelectual, financeira, empresarial, mas mais ainda, trazer investidores de fora, porque a questão da saúde, ainda mais em África, era muito latente. Então, nesse hospital tinha tudo que você podia imaginar. Desde cafeteira, que eu nunca tinha visto no Brasil, essas cafeteiras modernas, cafeteiras italianas, e até um equipamento hoje muito comum, mas não comum no início dos anos 2000, a gente está falando de início dos anos 2000 mesmo, né? Antes de 2003, que eram adeglas climatizadas. Né? Para que serve isso? Para guardar vinho. Claro. Diferente das geladeiras, né? Ela refrigera, ela não congela. Claro. Né? As adegas climatizadas, elas não têm um compressor, né? Como a geladeira que cria gelo. Então, a gente viu aquilo ali, eu falei, o que é isso? É uma geladeira? Isso é uma adega? Cara, pensei duas vezes, desmontei, né, aquelas adegas, e aí já nas conversas, né, na época com o diretor, depois, né, Dr. Vasco teve uma grande relevância no país, né, foi vice-ministro da Saúde, hoje é presidente desse Hospital Girassol. Ele trouxe ali um desafio que era transporte para hemocomponentes, né? Justamente por isso que eu falei, perdia-se muito sangue. Então eu falei, vamos pensar aqui algo que a gente consiga fazer. Então eu vi aquelas adegas climatizadas, desmontei duas delas, e a hora que eu abri aquilo, tinha uma plaquinha, né, Made in Canada, né, chama Peltier. Hoje muito comum, né, em tudo que a gente fala nesses filtros de água que gela, mas naquela época não era comum. Uma patente caríssima, cada equipamento daquele Peltier era caro. Então, desmontamos essas, né, adegas, pegamos uma caixa simples da Invicta, né? O transporte era feito com caixa da Invicta, com Gelox, muito comum ainda hoje. Sim. Né? Então, basicamente, o Gelox era o que suportava. E a gente fez algo além. Desmontamos, colocamos os Peltier com a caixa Gelox, termômetro para controlar máximo e mínimo, um cabinho serial para que você pudesse, né, controlar a jornada, né, tanto de ganho, às vezes, né, mas ainda controlar a perda de temperatura. E se ela perdesse, sei lá, 1 grau por hora, tal, dependendo da logística, esse sangue, em tese, estaria apto. Cara, deu certo de cara. Primeira coisa, uma bateria de moto, conseguiu controlar mais o mínimo, ele saiu com Gelox, manteve. Aí nasceu a primeira indústria para transporte de hemocomponentes com controle de máximo e mínimo do mundo, que foi possível, através disso, criar toda uma normativa. Acredite ou não, no início dos anos 2000 não existia um padrão para transporte de hemocomponentes. Todo mundo acreditava
de que o sangue não podia chegar coagulado, mas não existia um processo para isso. Então, esse foi um negócio, o primeiro negócio de verdade na minha vida, aonde eu entendi todos os aspectos de produção, né? Para você entender, esses equipamentos não eram nem produzidos com máquina de injeção, era vácuo form, de entender como é que funcionava toda a questão de estruturação de processos médicos mesmo, que hoje é muito baseado, quem é do setor, né, de engenharia clínica, setor médico vai entender o que é uma joint commission, o que é, de fato, você criar processos para gestão, principalmente para transporte de hemocomponentes, e isso hoje é uma parte muito importante dentro do processo, né, médico, e muito satisfeito, né, nós criamos aí o mercado, né, de produção, basicamente, de equipamentos para isso. Esses negócios frutificaram muito até o início. Isso foi uma outra, na verdade, foi uma empresa. Uma empresa que virou, não era o Einstein, né? Era outro negócio. Isso virou uma empresa, depois essa empresa, ela hoje foi incorporada, já foi vendida, né, para líder mundial hoje de produção de centrífugas, e esse é um negócio que me orgulha primeiro, né? O primeiro grande negócio na minha vida, né? Que teve um impacto social muito forte. Impacto no mercado, porque é uma inovação, pode parecer simples, né? Mas o conceito de inovação é aquilo, né? Você resolveu o problema de uma forma diferente. Então, claramente, para mim, uma inovação, ainda mais no início dos anos 2000, mas com impacto no mercado, impacto na sociedade muito grande, né? Ainda no início dos anos 2000 até 2008, né, a questão do petróleo inviabilizou-se não só esse negócio, como diversos outros negócios de saúde no continente africano. Então, nesse retorno, né, das operações para o Brasil, surgiu essa oportunidade e esse produto e esse negócio foi vendido. Tem caixas espalhadas pelo mundo até hoje, especialmente no Brasil, que também acabou absorvendo muito. Mas o mais importante disso, o processo ficou. Né? Então, esse entendimento de que construir negócio de alto valor agregado, isso sempre ficou na minha cabeça. Então, comecei com a saúde, entendendo a tecnologia da saúde, entendi de que a saúde ela é um propósito claro da minha vida, né? De que essa capacitação, sou muito temente a Deus, né? Tenho uma fé inabalável, de que essa facilidade, essa capacidade, né, de produzir inovações para o setor da saúde, né, me fez hoje, né, optar por trabalhar apenas nos Estados Unidos, portfólio de empresas de saúde. Olha só. E depois que aconteceu a venda desse negócio, né, Mário, aí começou também uma entrada de você em também alguns outros segmentos, né, como telecom, voltando depois, pegando a linha do tempo, né, seguindo a linha do tempo, né, quando essa operação é vendida, aí começa também uma expertise sua de comprar outras empresas, né, de outros segmentos, como o telecom. Sim, é bem interessante isso, porque assim, eu comecei a olhar essa primeira transformação, basicamente, assim, de mercado, e esse mercado de logística para hemocomponentes, né, me deu uma visão de olhar problemas de alguns mercados. Então, não só pela visão de aquisição, mas mais ainda, a visão de transformação. Então, já ligado nessa onda, eu entendi de que a computação em nuvem, né, os primeiros sistemas de software como serviço, né, isso estava para acontecer, então fui lá, né, e fiz parte de uma companhia que desenvolveu a primeira oferta de software como serviço no país. A questão do sistema fiscal tributário do Brasil, né, que o Brasil estava entrando basicamente no fisco digital, SPED contábil, nota fiscal eletrônica, conhecimento de transporte eletrônico. Não só entrei num negócio basicamente que desenvolvia sistemas para acelerar a adoção do novo fisco digital, como, né, lancei a NC, a primeira escola de negócios contábeis 100% online, a primeira indústria, basicamente, de infoprodutos do Brasil, que foi a NC, muito bem sucedida, que foi responsável por capacitar, eu acho que, seguramente 20% a 25% de todas as pessoas dentro da classe contábil para a nota fiscal eletrônica, SPED contábil. Telecomunicações, a mesma coisa, a questão da computação em nuvem, principalmente dos call centers em nuvem. Então, eu comecei a olhar setores, né, que precisavam de transformação. E a minha entrada nesse negócio, às vezes como sócio, às vezes no board, como no conselho, ele tinha esse viés de transformação digital de setores. E é isso que eu venho fazendo até hoje. Hoje, né, a partir dos Estados Unidos, eu posso me dar esse luxo, digamos assim, de fazer negócios da saúde. Mas por muito tempo da minha vida,
eu olhava apenas setores que precisavam de transformação. E eu fui muito bem sucedido, né, em quase todos eles. Né? A gente já não vive de sucesso, a gente vive de muitos fracassos. Claro. Mas esses fracassos também me possibilitaram olhar que nem todo setor, né, está passível de transformação naquele momento. Né? Então, eu tentei muitas vezes acelerar setores que não estavam preparados e que hoje eu retorno, né, e consigo, né, ajudar o próprio setor de telemedicina. Iniciativas de telemedicina eu discuto desde 2003, 2004, 2005, mas o mercado não estava preparado, porque você não tinha infraestrutura, basicamente, de internet que possibilitasse, né, basicamente, essa ação rápida. Você não tinha a cultura, basicamente, de apps, né, e mais ainda, você não tinha a cultura do setor médico, não tinha legislação. Então, essa importância que eu falo quando eu olho para trás, de eu ter vivenciado muito em África, de eu ter participado, e hoje sou sócio de companhias de telecomunicações, seguramente uma das mais consolidadas, que é o Letel Brasil S.A., é uma empresa com 42 anos, essa visão, basicamente, de comunicação unificada, omnicanalidade, multicanalidade, ligada a essa experiência em África, no início dos anos 2000, me deu uma visão muito grande. Por que eu estou querendo dizer isso? Que alguns setores não estão preparados naquele momento, mas se você estuda e traz essa visão internacional que eu trouxe de África, a África, desde o início dos anos 2000, ela começou a romper porque ela não tinha a infraestrutura que nós temos, basicamente, de internet cabeada, pela própria questão econômica e mais ainda de guerra, de conflito. E a África, desde o início dos anos 2000, ela vem furando etapas de criação de infraestrutura. Então, ela foi direto para o modelo sem fio. Eu tenho uma visão muito clara ainda no início dos anos 2000, né, andando pela Tanzânia, a IBM ela tinha um programa, vocês devem todos aqui lembram, né, que era o IBM On Demand. Tudo era IBM On Demand, né? E eu vi com os meus próprios olhos, né, comércios de cabras em cima de uma plataforma da IBM com BlackBerry, dentro da Tanzânia, né? Na verdade, em tribos maçais. E é muito louco você ver isso no início dos anos 2000, porque depois eu trago isso para uma realidade prática que eu vivo hoje. Né? Então, a minha cabrinha malhadinha está pesando tanto. Isso era um programa social, mas o início, basicamente, né, desse comércio eletrônico que eu pude ver através do BlackBerry. Então, era muito legal. Isso eu vi no início dos anos 2000. Vi o sistema financeiro, basicamente, né, de câmbio de Angola, que eram as quinguilas, né, fazendo negociação já em cima de algumas plataformas. Vi muito isso em Moçambique, vi isso muito, principalmente nos países subsaarianos, africanos subsaarianos, né, já essa questão. E a questão da telemedicina sempre foi muito clara para mim, ainda no início de 2000, eu falo, cara, eu já tinha visão do que era a pré-internet através das BBS, depois a internet. Eu falava, cara, isso aqui não vai demorar muito, é a única forma de você atender essas pessoas. Né? O médico não vai lá. Você não vai conseguir formar médicos especialistas. Então, é claro para mim hoje, já era lá no início de 2000, que, digamos assim, a revalidação e a segunda opinião médica é o que, de fato, vai possibilitar com que a África saia desses índices alarmantes de atendimento à demanda primária e secundária. Claro. Então, eu trouxe já isso, né? Desde o início dos anos 2000, e mais especificamente a partir de 2008 até 2011, eu fiz isso quase que como um grande laboratório de desenvolver diversas plataformas para que pudesse entender populações negligenciadas. Eu gosto muito desse termo. Não é doença negligenciada, é população negligenciada. A doença está lá, né? Claro. Mas as populações são negligenciadas. Então, como resolver o problema? Aí entra que a partir da minha vivência dentro de negócios de telecomunicações, e se tem algo que você aprende a disrupturar, a entender como resolver mazelas do mundo, é entender o que é comunicações unificadas na sua plenitude e omnicanalidade. Né? As pessoas às vezes acham que omnicanalidade foi feito para você vender apenas. Não, isso é para você suportar problemas na sua amplitude, aonde alguém vê uma publicidade, digamos assim, ou um comunicado, seja por qualquer canal digital, você consiga dar vazão à resolução de um problema. Então, tudo isso foi a África que me deu. Né? Então, aí voltando um pouquinho, a partir dessa vivência em telecomunicações, né, eu já tinha uma vivência muito forte em países africanos, e tinha muito essa questão da pastoral da criança. Não sei se vocês lembram, né, Dona Zilda Arnes, né, fundou a Pastoral, que fazia um trabalho belíssimo pelo mundo, mas um trabalho em cartilhas.
né? Obviamente com muito operador territorial, ajudando a questão da desnutrição, de redução dos índices de nutrição, né? De diarreia e por aí vai. Muito voltada a cuidado de águas e cidades. E aí eu falei, não, isso aqui é uma pérola. O que falta aqui, basicamente, é condensar esses protocolos, né, e transformar isso de uma forma digital. Aí foi aí que nasceu, de fato, o Dr. Wilson. É isso que eu ia perguntar. Uma das iniciativas que nasceu desse pedaço, hoje a omnicanalidade, para vocês entenderem, o que é de fato a omnicanalidade? É você atender as pessoas, independente, né, por onde ele vier, você vai dar uma vazão ao canal digital. Só que a gente tinha muito conceito de multicanalidade no Brasil. A omnicanalidade, que basicamente era conversa por chatbot, por texto, por voz, isso era manca. E também essa visão de entender como as grandes empresas estavam se comunicando, isso me fez olhar que a inteligência artificial, os assistentes virtuais com inteligência artificial, se ele estava prestes a resolver o problema das empresas que precisavam se comunicar com públicos massivos, especialmente as grandes operadoras, as 5 maiores do Brasil, eu falei, isso aqui vai ser uma ferramenta valiosíssima também para levar conhecimento ainda mais à África. Então, fui até a Pastoral, né, me dirigi até a Pastoral, fui lá entender como que eles, né, construíam todos esses conteúdos, alimentamos essa carga basicamente, quase que, até hoje ainda a gente alimenta a carga da Pastoral dentro da plataforma, já deve estar uns 90%, transformando todas essas informações em processamento de linguagem natural, em PNL, em linguagem de máquina, para que as pessoas pudessem conversar por texto e por voz. Falar, cara, eu vou dar um exemplo. Como é que eu faço um soro caseiro? É básico? Não é básico. É básico para a gente, que foi, né, ao longo do período, basicamente, que a Pastoral teve uma atuação muito grande de redução dos índices de desnutrição do Brasil, mas isso não é comum em África. Até coisas mais básicas. Cara, eu tomei uma picada do escorpião. Isso é o nosso dia a dia? Não é. Mas isso é o dia a dia de muitas regiões no extremo oriente moçambicano. Então, condensamos protocolos simples de saúde, né? E transformamos numa plataforma poderosíssima com 13 milhões de frases conversadas, assim, seguramente não, é a maior plataforma do Dr. Wilson hoje, em volume de perguntas e respostas para a saúde dentro do próprio Google Assistant, né? Que é o concorrente da Amazon. Então, para você entender o tamanho disso que a gente está dizendo, né? De conteúdos de perguntas e respostas, e fizemos o teste, né? O teste em Angola. Em que ano foi isso, Mário? Isso de 2009 até agora, continua. Hoje está no hype, né? Falar de inteligência artificial olha... IA generativa e tal, cara... Né? Mas isso a gente já faz, né? Desde o final da segunda década desse milênio, a partir de 2010. Então, fomos para Angola, fizemos um primeiro piloto do Dr. Wilson, voltado a estudantes, né, do básico, né? Para quê? Para você entender. Na África é muito comum, né, que os jovens levem o conhecimento para dentro de casa. No Brasil não é muito comum. Né? O que ele aprende na escola, muitas vezes o jovem brasileiro guarda para ele. Não, na África é comum. Né? Porque as famílias africanas é muito louco. A questão familiar, assim, do acolhimento familiar de família africana é algo que a gente para cá ainda não chegou nesse nível. Talvez, né, pelos povos africanos, né? A gente ser, obviamente, né, vindo dos povos africanos, né, os povos originários de fato dessa terra, assim, o senso de família é muito forte. Então, a gente entendeu de que a educação em Angola, principalmente fazendo esses pilotos, né, desse básico, né, como é que eu... Né, se eu tive uma picada de escorpião, não tem um médico perto da minha casa, qual o protocolo básico ali, né, dentro do que a medicina, principalmente a medicina de guerra, permite que eu possa fazer, né, o que eu posso fazer em casa, a questão da desnutrição, o básico, até mesmo de purificação de uma água, como ferver uma água, desde o básico. Então a gente sabe que as famílias africanas, o menino aprende e leva para dentro de casa. Primeiro porque é legal. Mas só que qual que era o grande desafio? Onde o Dr. Wilson tinha que fazer um acordo com a operadora, né, porque ninguém tem, né, a internet é o novo petróleo, ainda mais em África. Então, né, os celulares pré-pagos, né, Sim, quase que a totalidade. Claro. Então, vamos lá. Então, tudo isso não é só você ter a plataforma, você tem que chegar lá, fazer um acordo com a operadora. E isso é meu trabalho até hoje, eu acho que vai ser o trabalho até o resto da minha vida, né? Fazer acordo com operadoras para que cada vez mais as plataformas de saúde possam ser acessadas gratuitamente. Então, deu super certo em Angola, fomos para Moçambique, aí veio o grande desafio, Haiti. Creole, né? Não fala português. Sim. Então, fomos lá, fizemos adequação em cima da inteligência artificial do Wilson, né, para ele poder, dentro do Creole, criar um processamento de linguagem natural.
Cara, deu super certo. Fomos lá para o Haiti, pegamos 400 agentes, né, basicamente de multiplicação, reunimos, demos uma aula e começamos a fazer a mesma coisa. Então, o que eu tenho feito do ponto de vista de inteligência artificial é ajudar países e populações e entidades, né, a ajudar eles a fazer triagem. É o mais importante, né? Aí eu vou fazer uma ação aqui, mutirão de saúde. Cara, então use o Dr. Wilson para ajudar a fazer a triagem. Rapidamente a gente faz um formulário que as pessoas se pré-qualifiquem e, além disso, a gente estimula que eles também consumam a plataforma para fazer perguntas e respostas, às vezes, sobre o básico. Né? Então, o Dr. Wilson não é sobre saúde, é sobre cuidados, saneamento básico e também sobre educação, como é que eu faço uma continha de matemática, 3 mais 3, como é que eu chego nesse... Explica tudo. Sim. É uma IA para valer. Sim. E sem chave de GPT. Hoje a gente, de fato... E aí a magia da coisa, né? Hoje o Dr. Wilson, ele conversa com o ChatGPT, porque é indiscutível o tamanho do conhecimento. Então você tem, basicamente, um bot conversando com o outro, né? E o futuro vai ser isso, né? Vão ser vários bots, cada um com a sua especialidade, conversando com o outro, e, né? Inclusive balizando, né? Perguntas e respostas para chegar numa síntese mais assertiva. Então, do ponto de vista de inteligência artificial, foi isso. E isso me deu uma visão mais clara de que e é muito claro para mim de que a telemedicina para países, para populações negligenciadas do mundo todo, ela passa por uma triagem de um assistente virtual com inteligência artificial. Né? Porque ali, de fato, você consegue direcionar as pessoas dentro das árvores de tomada de decisão de uma plataforma, o que ela, de fato, precisa. Será que ela precisa do médico? Ou será que ela precisa de uma medida protetiva? Então, vou te dar um exemplo em Angola. Né? Quando a gente lançou os primeiros testes, a gente teve muita coleta de informação de pessoas que eram violentadas e abusadas. Quando a gente fez em Moçambique, principalmente no Oriente, a gente tinha muitos relatos de pessoas falando de mutilações. Então, assim, e você tendo essas informações, você consegue direcionar para árvores de tomada de decisão mais alta. Então, essa pessoa, olha, aqui, o ONG, então a plataforma identificou de que essas pessoas precisam desse tipo de apoio. Essas aqui, de fato, a própria jornada, digamos assim, do paciente, a jornada do cliente, ou do voluntariado, ou do imigrante, jogue ele por uma tomada de decisão, às vezes numa telepsicologia, às vezes numa medicina, digamos assim, um pouco mais necessária de investigação. Então, eu acho que telemedicina, assim, a triagem através de um assistente virtual com inteligência artificial para essas regiões onde o médico não vai chegar. Então, quando eu ouço muita gente falar, legal, a telemedicina é muito boa e não serve para muitas realidades. Talvez ela não sirva para muitas realidades, né? Talvez para quem está dentro dos grandes centros, né? Para quem tem na frente da tua casa um hospital de elite, mas vai lá chegar nessa região, por exemplo, como Cabeceira Baixa, que você vai entender, onde a gente fez uma ação muito, muito, muito eficiente. Imagina você sair daqui, ir para Moçambique, para Maputo, 14 horas de voo. Você chega lá em Maputo, pega um avião até Nampula, mais 4 horas de voo. Chega lá em Nampula, pega uma van, mais umas 5 horas de estrada até a ilha de Moçambique, no extremo oriente, quase a ilha de Madagascar. Aí você ali espera a maré, né, baixar um pouquinho, pega um barco, mais umas 3 horas e pouco de barco, você chega nessa região de Cabeceira Baixa. Cara, assim, caramba, os índices de HIV lá, talvez hoje chegue a 50%, 60%. Nossa Senhora. Porque é uma ilha, claro, entendeu? Onde você tem pessoas da mesma família se relacionando, né? Onde ninguém... Você acha que o médico vai aí? Não vai aí, né? Mas você olha hoje, o que chega lá? Internet chega, Starlink chega. Sim. Então, você acha que você consegue montar um posto basicamente avançado lá? Você acha que você vai conseguir convencer algum médico a morar lá? Esquece, né? Mas você consegue ter agentes, né, sociais, né? Você consegue ter presença de ONGs sérias que te ajuda a fazer uma medicina, uma telemedicina de escala, né? E aí o que fica para você levar? Fica para você levar medicamentos, fica para você levar, às vezes, uma medicina diagnóstica, um ultrassom com mobilidade, você leva, mas você consegue reduzir pelo menos uma grande parte de demanda primária, e talvez um pedacinho da secundária que chega a 80%. Então, claro, é para esse tipo de população, para esse tipo de gente, que a minha cabeça funciona. Não para os grandes centros, propriamente dito. Né? Embora muito que eu tenha desenvolvido, ele tem impactado também cadeias de valor
muito grande, mas a minha cabeça é orientada a resolver esse tipo de problema. Sim. Muito interessante ouvir, Mário, porque ainda que nós não tenhamos a vivência de África como a sua, né? Mas nos dias de hoje, a gente atendendo com a telemedicina, nós temos tomado contato com alguns casos relativamente parecidos, né? Inclusive isso, por exemplo, de pessoas sendo violentadas, sofrendo abuso, né? Uma médica nossa reportou isso, até inclusive numa entrevista recente que o Ivan fez, ela ter detectado isso na conversa com uma pessoa assim, né, uma menina de certa maneira carente e tudo, e toda essa situação que vai acontecendo, a gente tem condições de, com a telemedicina, suprir, não é, uma necessidade que a sociedade tem, porque o argumento que a gente escuta muitas vezes a telemedicina nos poupa tempo, a telemedicina nos encurta distâncias, e de fato é uma realidade. Mas ela encurta o tempo e ela diminui o tempo, encurta a distância para a pessoa que vive uma realidade como essa nos grandes centros, né? Quando nós estamos falando de populações muito isoladas, de populações negligenciadas, que é o termo que você usa, a questão não é tempo, a questão é ter acesso, a questão é ter à disposição o serviço, né? Então, é muito interessante ouvir esse seu relato, porque a gente já vê que esse é um movimento que no Brasil, em termos até de legislação, isso é bastante recente, mas esse movimento todo já sendo feito por pessoas pioneiras como você, no mundo já tem causado um impacto, né? E é o que a gente acredita também, que tem toda a condição de deixar digamos, uma marca junto à sociedade, que é melhorar o acesso à saúde por parte da população, né? É muito legal isso, assim, né? Porque a gente está falando aqui de medicina raiz, que as pessoas às vezes acham que a gente está gourmetizando a medicina. Não tem nada a ver. Um exemplo prático disso foi uma conversa que eu tive há um mês atrás com um general muito, muito, muito relevante, né, na região norte do país, com alguns coronéis, também do Exército. E são coisas latentes. Você imagina, você está ali, né, na selva, né? A gente sabe que o Exército ele tem uma eficiência, uma logística impecável do ponto de vista de saúde, com médicos militares, mas você às vezes está numa situação lá da floresta e você está com um soldado que está com amidalite. Uma coisa básica, né? A garganta. Cara, e você vai deslocar esse cara para um grande centro? Não tem como. Para quê? Né? Sim. O custo disso também, o custo disso, você tem que mobilizar, às vezes, uma aeronave da FAB, ou às vezes o Exército tem que contratar uma aeronave terceirizada, com um custo, né, por errado, dentro da União, para algo que você poderia ali resolver com telemedicina. Ah, legal. Pô, mas eu tenho que mandar um medicamento. Cara, é mais fácil você mandar um medicamento do que você mandar um avião buscar ele e depois devolver ele para a logística. Claro. Né? Então, assim, a telemedicina, na sua essência prática, é a mesma medicina. A diferença é que a gente usa um meio, né, virtual para poder chegar ali. Poder fazer mas continua sendo o médico, né? E a gente fala, quando a gente faz esse soft land, né? Desculpa até o termo em inglês, mas esse pouso suave lá nos Estados Unidos, de ofertar a telemedicina, mas também fazer a segunda opinião nos Estados Unidos, continua sendo um médico lá na ponta. A figura do médico, ela não saiu em lugar nenhum. Não tem robô atendendo. Tem robô fazendo triagem. Claro. Né? Ajudando na anamnese, que é importante demais, que poupa um trabalho médico. Inclusive, isso gera dados variáveis, e quanto mais dados variáveis, nós que somos da cadeia de tecnologia, a gente entende que mais amostragem a gente tem. Né? Então, assim, eu olho para esse tipo de população. E aí, quando a gente olha o espectro disso, né, da onde isso vai, então, assim, exames por mobilidade, né, diagnóstico, uma grande parte de diagnóstico, principalmente aqueles que podem ser oferidos pela pulsação, pela íris, pelo semblante, a gente consegue extrair muita coisa. Então, eu já consigo deslumbrar, principalmente questão de ultrassom por mobilidade. Tem muita coisa acontecendo que você pode, às vezes, fazendo propaganda, mas é um equipamento mais poderoso que tem, um butterfly que você tem lá para fazer um ultrassom. Aquilo pode estar facilmente plugado com um device que você consegue ter uma segunda opinião de um ultrassom mobilidade em qualquer lugar do mundo. Imagina, você tem um butterfly dentro de uma aldeia e você tem ali uma pessoa fazendo um exame pré-natal com um médico, às vezes, do John Hopkins lá, ou do Sírio-Libanês aqui no Brasil, acompanhando isso. Então, assim, vai falar que isso não é medicina para valer? Isso, para mim, é muito mais do que medicina. É medicina de guerra, porque você chega aonde ninguém chega caminhando. Claro.
Não, incrível isso. E também agora lembrei de um parceiro nosso que está montando uma operação lá em Manaus para levar, montar pontos de atendimento, que na verdade vai ser a antena Starlink com computador, em aldeias indígenas no Amazonas que só se chega de barco ou helicóptero, né? Então, que é isso, né? Permitir que pessoas lá muitas vezes acabam, né? Indígenas lá acabam morrendo por uma questão que nem você disse, uma amidalite, uma coisa simples, pode acabar, enfim, levando a vida de uma pessoa, né? Por falta de acesso, né? Eu acredito muito, assim, nessa equação, assim, de baixo valor unitário e alto volume de transação. Uhum. O SUS é legal, é muito bom, né? Mas nós somos um país que tem fronteira com países muito pobres que precisam de muita coisa. Então, o SUS, muitas vezes, ele está sendo consumido por outras populações. Nada contra. Uhum. Mas a gente tem que pensar no barateamento também desse ganho de escala. Então, quanto mais, né? E aí, até uma provocação para o próprio poder público. Será que o poder público ele precisa dessa quantidade de mobilizado que ele tem, às vezes, para atender demanda primária? Basicamente para fazer consulta? Ou a gente poderia, de fato, aumentar esse volume dentro dessa cadeia de valor, né? Para a gente deixar, de fato, né, a medicina para essas demandas que, de fato, eu preciso desse walk-in, desse deslocamento da pessoa. Então, você tornar uma medicina muito mais acessível, porque quando essas pessoas, você vai ter mais investimento em medicina especializada do que em medicina propriamente dita de demanda primária e secundária, porque essas podem ser resolvidas pela internet. Então, quer dizer, você vai ter um sistema de saúde muito mais eficiente, com muito mais médico. Então, a gente vê cada vez mais a gente formando médico. Isso tem um lado positivo, extremamente positivo, né? Quando a gente olha... Tem que haver médicos. Né? Quando a gente olha para 20 anos atrás, a reserva de mercado era muito grande em cima disso. Né? Então, hoje, a faculdade tem formado médico pra caramba. Assim como nós temos, né, dentista pra caramba, justamente em virtude desse barateamento. Quando a gente fala da odontologia, que também é uma parte muito importante de tudo que eu faço hoje, que é complementação da saúde, indiscutivelmente é a saúde, a gente tem mais dentista no Brasil do que somado quase o resto do mundo todo junto. Né? Estados Unidos, Brasil, Japão. Né? Então, assim, e na saúde não estamos longe, né? Do ponto de vista de saúde, que eu digo médico mesmo, não estamos longe disso acontecer, não. Acho que está se formando, não tenho números exatos, mas seguramente, né, uns 20 mil profissionais de saúde são colocados todo mês aí, né, depois já da residência, todos os anos no mercado de trabalho. Então, eu acho que a gente está entrando numa economia da medicina de escala, que é isso que eu falei para você, baixo valor unitário e alto volume de transação. Né? E no final disso são pessoas mais atendidas. Desculpa te interromper, junta-se a isso que lugares muito distantes, aqui pensando em Brasil, o médico, às vezes, não deseja ir se deslocar até lá, ele teria que sair da casa dele, morar numa cidade, um município a 500 quilômetros de distância da sua casa, para conseguir passar num concurso, alguma coisa assim. Então, já fica ali a população com um pouco mais de restrição de acesso. Cidades pequenas demandam que a sua população entre num micro-ônibus, numa van, para ir até o centro maior, mais próximo, para poder, às vezes, ter um atendimento. Isso eu não estou nem falando de hospital, né? E cidades grandes, às vezes nem tão grandes, cidades de médio porte, já tem grandes filas para poder ter um atendimento com um médico especialista, às vezes, né? Ou mesmo fila de pronto atendimento. Então, se vê que aí, se houvesse, de fato, uma adequação a toda essa estrutura que a gente conhece do poder público, nós certamente propiciaríamos à população uma maior agilidade, né, dentro de toda essa necessidade de atendimento que se tem. Não há dúvida. E tem um ponto aí que é de enorme atenção. A renda média do médico tem caído, como caiu drasticamente a do dentista, se você comparar com a última década e se você comparar com as 2 últimas décadas, então. Então, assim, o médico, ele está cada vez mais tendo que fazer muito mais, né, hora útil do seu tempo. Porque, no final, o médico, ele vende hora. Assim como um profissional norte-americano que está acostumado a trabalhar. Ele troca a hora para o trabalho. Quanto mais paciente eu fizer nesta hora, né, então eu acho que também, até do ponto de vista também de preencher a agenda médica, a telemedicina, ela traz esse valor agregado para o médico muito grande. Primeiro, porque muitas vezes ele está trabalhando do conforto da tua casa, do teu escritório, atendendo o mesmo volume de pacientes, talvez, ou até mais do que ele atendia no consultório físico, tendo todo o custo de mobilizado, logística e tal. Então, isso tem um impacto muito grande também, né, na geração de renda do médico. Falando um pouquinho, eu queria
você me permitir, falar um pouquinho Claro. dos Estados Unidos, né? Do que eu estou fazendo lá hoje. Ótimo. Como eu te disse, trabalhar em saúde é uma opção para mim hoje, justamente porque isso me reconecta com esse propósito que começou lá em África 20 e poucos anos atrás, né? Então, hoje eu estou nos Estados Unidos, eu, né, tenho um Einstein Visa, né, o visto EB1, o visto por habilidade extraordinária, mas eu tenho nada extraordinário. Eu apenas trabalhei e consegui guardar, né, juntar esses conjuntos comprobatórios ao longo de toda uma vida. Então, né, eu fui buscar patentes que eu ajudei a desenvolver, no início dos anos 2000, fui buscar histórias, depoimentos, fotos, cartas de referência, né, histórico de sucesso dos negócios. Juntei esse conjunto comprobatório de 3.000 e poucas páginas, submeti, né, por Departamento de Estado, eles avaliaram que, de fato, eu tinha condição, e aí tem muito a questão do trabalho em cima do Dr. Wilson, né, porque antes até de eu tomar essa decisão, né, eu estive numa jornada assim, muito enriquecedora nos Estados Unidos, né, fiz palestra na Casa Branca, fiz palestra no Capitólio, né, estive na Agência de Padrões norte-americana, cara, andei por diversas autarquias e também entidades públicas norte-americanas falando um pouco disso. E eu vi que, de fato, a aderência foi quase que 100%, né, do alinhamento do discurso do que eu falava com a receptividade dessas pessoas. Então, a partir daí, eu falei, não, agora eu tenho, de fato, né, uma visão de tornar esses projetos globais. Então, essa é a minha ida para os Estados Unidos, e a aprovação do Einstein Visa, para mim, ela foi muito importante por isso, né? Estar nos Estados Unidos, não só legalmente, estar legalmente em qualquer país é uma obrigação, na minha visão, né, de quem quer tornar um projeto global, né? Nada contra quem vai realmente buscar seus meios de sobrevivência, eu acho que é super digno, né? Mas para a gente que quer tornar, né, negócios com impacto global, estar nos Estados Unidos estar onde tudo, de fato, acontece do ponto de vista de globalização. Então, eu fui para os Estados Unidos e lá moro. Tento, ao máximo, vir no Brasil a cada 30 ou 60 dias, por curtos períodos, mas minha residência é lá. Minha família mora lá, meus filhos moram lá, minha filha nasceu lá, porque te dá a visão de construção global. Então, eu mantenho agendas em Washington, ainda quase que recorrente, principalmente com o Banco Mundial, né? Eu tenho muito claro para mim que a hora que todas essas caixinhas fecharem, plataforma de telemedicina, com médicos falando a língua materna, nesse primeiro momento falando português, com a revalidação dessas prescrições em solo americano, depois atendendo as diásporas, né? Diáspora haitiana, falando creole, atendendo também ele com a prescrição em segunda opinião dos Estados Unidos, né? Eu acho que não vai demorar muito, né? Nós vamos, eu digo nós, porque eu não trabalho sozinho, essa operação que eu estou dizendo, a operação do Viver Bem Saúde, nós vamos ter, de fato, um sistema global de atendimento, né, a populações negligenciadas na sua língua materna. Então, essa questão da língua materna, ela é muito importante, e a gente discute muito isso dentro do Comitê de Refugiados do Grupo Mulheres do Brasil, no qual, né, o Viver Bem e eu fazemos parte de uma das causas, que é essa causa de atendimento ao imigrante, ao brasileiro em situação de vulnerabilidade no mundo todo, é de você entender que a questão da língua materna, para a questão da saúde, ela é muito importante. Por mais que a pessoa more nos Estados Unidos, existem questões, ou more na Europa, ou, por exemplo, na França, a questão da saúde, ela passa por você ter uma fluência absoluta naquilo que você está sentindo. Como é que você vai passar algo, né, exatamente, às vezes, muito sensível, sem você ter uma comunicação muito fluida e muito assertiva? Então, muitos brasileiros que estão nos Estados Unidos, uma grande parte deles, não tem uma fluência absoluta. E os que têm, quando a gente precisa entrar, conversar com o médico de uma forma mais técnica, não consegue. Então, a estruturação do Viver Bem, né, de uma plataforma que, de fato, que atenda o brasileiro negligenciado, aquele que está em situação de vulnerabilidade nos Estados Unidos nesse primeiro momento, ela passa por a questão da telemedicina, que a gente fala humanizada. Então, o brasileiro está acostumado a falar com o médico brasileiro. A medicina dos Estados Unidos esquece aquilo que a gente vive aqui. Ela é muito mais fria. Não vou nem falar que ela é boa ou é ruim. Ela é muito mais fria. Então, por exemplo, claro, quando você vai num urgente care, no emergency care, não é um atendente que te recebe. Quem te recebe é um segurança. Você imagina você chegar para o segurança e falar, eu estou sentindo... Cara, é o segurança que te atende que faz a primeira triagem. Isso não é uma realidade para nós, nem no sistema de saúde pública. Claro. Quiçá na particular. Então, o que a gente tem... Tem nada de acolhimento, né? Tem acolhimento. É negócio.
é puramente negócio, né? Não que não deva ser negócio, deve ser também, mas saúde, ele passa por, né, humanização, hospitalidade, Claro. por aí vai. Né? É parte do processo de cura, né? Claro. Às vezes você não vê nem de medicamento, você precisa de uma calma, de um acolhimento, né? Às vezes até para falar. Então essa questão da língua materna para a gente é fundamental. Então eu tenho, né, trabalhado muito em cima desse orquestrador, né, que entra a plataforma de telemedicina. Nós já temos um negócio investido para ultrassom de mobilidade, né? Acredito muito nesse processo também de medicina diagnóstica sendo feita anywhere, de qualquer lugar, para algumas questões, até mesmo, eu tenho, né, já algumas provas de conceito sobre tecnologias que lê a face e consegue, principalmente, para avaliar alguns tipos de demanda ainda secundárias, de situações que a pessoa está passando e não está conseguindo se comunicar, até mesmo o direcionamento para uma medicina diagnóstica laboratorial mais barata, porque uma vez que você tenha mais volume. Então, eu tenho mantido reuniões constantes com o Banco Mundial para apresentação de todos esses avanços. Eu acho que essa primeira etapa do projeto ela tem sido muito bem sucedida, que é atender o brasileiro em situação de vulnerabilidade dos Estados Unidos. Os números são impressionantes do ponto de vista de qualidade desse atendimento. Eu estou muito satisfeito. A segunda onda agora é a gente começar a atender o brasileiro em Portugal. Né? Fala lá, fala português, mas um exemplo claro. Em Portugal, quando você faz uma medicina e você atende ele, você precisa prescrever um medicamento, né? Você não pode mandar a prescrição eletrônica, ele precisa imprimir aquilo para levar. Então, assim, cada lugar existe uma legislação que precisa se adequar e uma cultura. Então, a gente começa a atender os brasileiros também em situação de vulnerabilidade em Portugal. Vamos, a partir do próximo mês, atender brasileiros em situação de vulnerabilidade no Egito. Aí no Egito é legal demais. E o que é atender isso? De fato, é atender na sua língua materna, no português. Se ele precisar fazer uma segunda opinião, que é de fato o que é necessário para você atender a legislação local. E o problema do Egito não é financeiro. O problema do Egito é justamente de que, no caso, as mulheres, elas têm uma restrição um pouco mais, como é que eu posso dizer assim, mais dificultada para ter acesso à saúde. Tanto ginecológica, como até mesmo para uma telepsicologia, ou até mesmo uma conversa um pouco mais franca. Então, lá não é financeira. As pessoas, geralmente o brasileiro que está no Egito, ele tem condição, mas ele não encontra este acolhimento no sistema de saúde. Então, continuará sendo o médico egípcio que fará a prescrição. Mas a gente entra com esse conceito de cultura, já que a gente atende ele, né, o médico brasileiro, junto com o médico, nesse caso, egípcio. Então, assim, a gente melhora, digamos assim, o acolhimento dessa pessoa. Então, esse é um projeto que, aonde nós tivermos representatividade da ONU, nós vamos ter. Então, começamos, né, no Brasil, foi bem sucedido, Estados Unidos, agora Egito, Portugal, Angola, Moçambique, a gente já suporta há muitos anos, e agora a gente vai começar a atender brasileiros também na França, na Espanha, aonde tiver um brasileiro precisando do atendimento, um acolhimento, né, pagando ou não pagando. Aí a importância da gente estar dentro, junto com o Grupo Mulheres do Brasil, fazendo esse atendimento gratuito. Então, de fato, pessoas que passaram para a triagem não têm condição de pagar, nem nos Estados Unidos paga. A própria Lagoinha Orlando Church, né, lá dos Estados Unidos, é um parceiro importante também. Então, membro da Lagoinha Orlando Church, que passar pela triagem do We Care Lagoinha, que é o departamento de acolhimento da Lagoinha, e ficar qualificado que essa pessoa não tem condição de pagar uma consulta médica nos Estados Unidos, que custa $150 na média, a gente vai prover esse atendimento gratuito com segunda opinião em território americano, com prescrição de medicamentos, redirecionamento para medicina diagnóstica. Então, quer dizer, esse é o meu papel hoje, né? E é uma opção. E o grande desafio disso é que toda essa cadeia de valor desses negócios que eu faço parte, alguns que eu criei, quanto mais sustentáveis e maiores, né, digamos assim, com mais geração de caixa eles tenham, eles retroalimentam essas ações sociais. Então, eu vivo para isso hoje. Mário, e uma pergunta, como é que vocês fazem para encontrar esses brasileiros em situação de vulnerabilidade e oferecer um apoio a eles? Como é que é esse processo? Parceiros. Né? O que eu mais faço é conversar com gente. Tá? Mais de 60% do meu tempo é batendo papo com pessoas. Então, conversar aonde os brasileiros se encontram.
preferencialmente nos supermercados brasileiros, ou latinos, hispanos, né, cada um dentro da sua diáspora. As igrejas são um papel muito importante. Né? Então, onde existe uma... Às vezes, dentro de bairros, os brasileiros eles estão sempre juntos em bairro. Seja ele em Boston, sejam ele na região do sul da Flórida, sejam ele na região de Nova York, sejam ele lá para o lado da Califórnia, os brasileiros eles estão sempre nas regiões. E eles buscam, né, algumas entidades, às vezes aquela escola de inglês, né, que tem um programa assistencial, às vezes gratuito, às vezes não gratuito, mas de baixo custo. Né? Então, a gente vai, né, se relacionando. E aí, a parte que eu acho que é mais importante, Grupo Mulheres do Brasil. Grupo Mulheres do Brasil, fundado pela Luísa Helena Trajano, uma pessoa que eu tenho uma profunda admiração e respeito já há décadas. Ela fundou o maior grupo organizado de mulheres do mundo. Né? Nem todos conhecem, eu sugiro que vai buscar entender o que é o Grupo Mulheres do Brasil. E ela possui comitês no mundo inteiro. Então, o Grupo Mulheres do Brasil, nós temos uma parceria global, nós somos uma causa junto com dentro do Grupo Mulheres do Brasil. Nós somos um comitê, para você entender que é uma causa, isso tem uma mobilização, né, global do Grupo Mulheres do Brasil, e a gente está indo por etapas. Então, essa ação no Egito, ela parte de uma triagem, né, do comitê, né, do Mulheres do Brasil no Egito. Parte da ação dos Estados Unidos, principalmente da região de Nova York, né, Connecticut, Boston, por ali, também. Essa de Portugal também passa. Então, e aí junto com as igrejas. Então, a gente vai buscando, né, cadeias de valor, onde você tem esse conglomerado de pessoas juntas falando, né, sobre... Eu falo muito da diáspora brasileira, porque ela foi o começo, tá? Mas a gente já está finalizando estudos para outras diásporas, especialmente a diáspora hispana, né? Que por mais que a gente fale de que quase que é o segundo idioma, principalmente na região da Califórnia, Los Angeles especialmente, e da Flórida é o espanhol, mas essa população é negligenciada pra caramba. Se a americana, de fato, raiz, ela já não é bem acolhida, você imagina essa outra população, né? Então, são esses lugares que a gente vai se relacionando, vai conversando com as pessoas, e mais assim, né? Tudo que a gente faz, eu sou muito adepto do capitalismo consciente, de fato, né? Aquele que tem um impacto social na vida das pessoas. Então, para você entender, tudo que a gente vende do Viver Bem, cada 2 consultas, uma é gratuita para qualquer entidade que se vincule a nós. Então, isso é muito importante, né? Porque isso é o que dá sustentabilidade, primeiro, para que o modelo pare de pé, claro, né? Atenda aos interesses dos sócios, né? Porque eu tenho, né? Porque eu acredito nesse propósito que todos os meus sócios têm que pactuar da mesma maneira. Afinal, isso é um negócio. Hoje, felizmente, sim, mas a gente também precisa retornar o capital de quem investiu nisso com a gente. Então, é assim, a cada 2 consultas, uma é grátis, justamente para a gente manter essa sustentabilidade. Para mim, como pessoa, né, é importante a geração de caixa, mas para mim, eu olho muito mais a contrapartida dessa consulta gratuita do que essa outra. Claro. Né? Mas aos meus sócios competem, né, monitorar e acompanhar o fluxo de geração de caixa. Claro. E um outro ponto que ia também te perguntar, Mário, era sobre também um outro negócio que você estava comentando para nós, né, que também é na área da saúde, também tem um, claro, tem um viés mais corporativo, né, mas também é importante para a saúde bucal das pessoas, né, que como você estava nos comentando ontem, inclusive, sobre a New Dental Care, né, que é uma operação que, pelo que você estava nos comentando, vai ter uma capilaridade muito grande aqui no Brasil também, e são produtos também de, assim... que prezam pelo cuidado humano, né? Não é Colgate, né? Não é uma coisa, é uma coisa realmente de uma qualidade, um cuidado humano muito grande e que há aí um impacto também nesse aspecto também da saúde, que é a saúde bucal e enfim, e adereços a isso, né? Então, se também pudesse... Não, é muito legal falar. A New Dental Care, um pouquinho dela, New Dental Care é o mais novo negócio que eu hoje faço parte, sou sócio desse negócio. Quando a gente vai numa farmácia, a gente vê produtos de higiene bucal muito mais assépticos e voltados ao branqueamento, né? Do que propriamente dito em resolver algumas doenças, digamos assim, que a gente tem na boca. A gente tem cada vez mais pessoas com implantes, até pela popularização do implante. E hoje a gente tem muitas pessoas com lentes nos dentes, facetas. E os produtos hoje, pensados pela grande indústria, alguns são extremamente abrasivos, né? Você
para dentes naturais, você tem um clareamento forçado, com grandes prejuízos à questão da gengiva. E quando a gente fala da parte dos implantados de facetas, a gente está usando um produto, às vezes, com muito flúor, que você acha que está mantendo a sua a higiene bucal e você está, muitas vezes, inflamando até mais e desgastando aquele grande investimento que você fez. Então, assim, a tomada de decisão de fazer parte do negócio da NIL, ela passou primeiro pelo pioneirismo, como tudo isso que eu tenho falado para você. Eu não entro em absolutamente nenhum negócio que não venha para transformar setores. Sabemos que é extremamente difícil e muitas vezes a gente paga um preço muito alto por disrupturar setores. Mas esse setor de odontologia, ele precisa ser disrupturado primeiro pelo seguinte fator. O que eu falei da classe médica, que já começa. O dentista começa a perder renda. Né? Você comparar com 2 décadas, talvez o dentista perdeu 3 ou 4 vezes o que ele tinha de renda. Então, entrar com um produto novo, para que ele agregue no seu portfólio, né? O que dá mais dinheiro para um dentista? Justamente são essas manutenções, higiene, limpeza. Né? Então, a gente desenvolveu um programa dentro da NIL Dental Care para levar recorrência para o empresário de odontologia, aonde ele, com o protocolo que ele faz de higienização e também de acompanhamento, principalmente nos pós-implantados ou quem termina os seus protocolos, basicamente de embelezamento, até mesmo orofacial, ele possa, junto com os nossos produtos, criar ali uma receita recorrente. Então, o paciente leva o produto, daqui X meses ele volta para fazer a higienização, ele leva uma outra caixa desse produto, justamente para melhorar e trazer também aquele paciente para sempre estar consumindo algum produto novo dessa clínica odontológica. E mais ainda, quando a gente olha do consumidor final, né, todos os produtos da NIL Dental Care são regenerativos. Tem ácido hialurônico, chá verde, todos são veganos, biodegradáveis. Então, a construção do projeto da NIL é uma construção de causa, né, que é, de fato, transformar, né, a receita e o bolso, né, do empresário de odontologia e o dentista, e, ao mesmo tempo, levar produtos que não são, eles têm todos esses benefícios de tornar seu dente mais bonito, tanto que nós inauguramos no mundo o segmento de Oral Beauty Care, porque além de embelezar, todos os produtos são regenerativos, não testados em animais. Então, né, então hoje, para você entender, esse é um negócio com um potencial de internacionalização muito grande. Nós somos o único produto hoje, dentro das drogarias, único, né, que tem todos esses apelos e atributos, benefícios e atributos que eu te disse. Então, você encontra nossos produtos na Droga Raia, você encontra nossos produtos na Drogaria São Paulo, você encontra na Drogaria Iguatemi e tantas outras, porque a gente acredita. Agora, o que mais me fez entrar nesse negócio e tornar esse negócio, assim, talvez a mais importante dentre todos esses outros que eu estou falando. Primeiro, uma indústria, ela te dá uma capacidade muito grande de mobilizar, né, produtos, né, e logística de uma forma extraordinária, porque uma indústria não consegue chegar no interior se não tiver ali um parceiro distribuidor, ela não consegue chegar numa micro-região se você não tiver, digamos assim, porta-voz, dentistas e influenciadores dentro dessa região. E qual que é o objetivo final de tudo isso? Que a gente crie um grande programa nacional, né, de higienização. E é o que nós estamos criando. Né? A gente está prestes a lançar agora no próximo dia 13 de setembro, né, o primeiro em parceria com uma rede de clínica muito conceituada, talvez a maior, o maior programa do mundo de higiene bucal. Então, é uma causa muito grande que está totalmente atrelada. É claro que eu já deslumbro, né, lá na frente, né, a importância da NIL dentro dessa cultura de saúde também. A NIL já tem projetos sociais muito impactantes, como escovódromos, né, que ensinam, de fato, crianças de escolas públicas a escovar os dentes com os produtos da NIL. E a gente acredita de que essa transformação no setor, né, a gente vai fazer com que a gente também pressione a grande indústria a não simplesmente colocar, né, vender um produto que é só asséptico, que está, de fato, ele torna seus dentes mais brancos, mas ele não contou a história que ele está acabando com a sua saúde bucal. Então, a gente é uma forma também de pressionar também essa grande indústria a entregar um produto de melhor qualidade, não só simplesmente aquela beleza imediata, né, que nós entregamos, mas entregamos com uma regeneração também. Interessantíssimo. Mário,
ouvindo você falar sobre os projetos disruptivos, né? Uma coisa, agora falando um pouquinho, vamos dizer, de empreendedorismo de forma mais geral, né? Uma coisa é você abrir um negócio em um segmento estabelecido, né? Seja ele um comércio, seja ele uma indústria, seja ele, enfim, uma empresa em si, em um segmento estabelecido, onde há um mercado, há um consumo, há um entendimento daquilo, e você busca observar o mercado e ser mais barato, mais caro, entregar mais, entregar menos, etc., e se posicionar no mercado para empreender, né? E quando você fala de disrupção, né, até para quem está nos acompanhando, né, a disrupção é um termo hoje muito usado, mas não é simples ser disruptivo, né? Muita gente acaba falando disso, né, mas a gente sabe que na prática, ser uma disrupção ou causar uma disrupção, na verdade, é você criar um mercado, né? Ou abrir um mercado, abrir uma lacuna no mercado que ninguém estava ali vendo ou atuando daquela forma. E a pergunta que eu lhe faço, Mário, assim, em sua experiência em esses empreendimentos disruptivos na sua história, quais são os aspectos assim que você percebeu, né, ou percebe que são os maiores agravantes, ou as dificuldades, as dores reais de você estar vendo o que os outros não estão vendo? Eu acho que talvez por aí mora essa grande dor, né? De você ver algo, ver uma região, ver enfim, uma dor, uma necessidade e que o mercado não está vendo e você levar, né, um movimento até lá. O que você poderia nos comentar disso também? Eu vejo isso com muita clareza e com muita simplicidade. A gente tem um movimento ultimamente, não é um movimento global, né, da gente olhar coisas complexas. Não, eu olho coisas simples de se resolver. Porque as pessoas morrem pelo simples, pela falta do básico, né? Os problemas que a gente enfrenta, às vezes, de mobilidade urbana é o básico, é o simples, que às vezes uma mudança na legislação propriamente de mobilidade faz. Então, eu olho o simples. Quando eu vejo alguém vem me mostrar algo muito complexo, cara, o que é difícil de explicar é difícil de fazer. Então, eu olho problemas, né, que são passíveis de soluções simples, né? E acredite ou não, às vezes se ninguém resolver um problema de forma simples, é porque ele está buscando soluções complexas para resolver um problema simples. Então eu olho o básico. Então quando a gente falou de uma caixa para transporte de hemocomponentes, cara, isso é o básico. Sim. Né? Para mim é muito latente de que a gente tinha como resolver de forma simples. Quando eu olho a New Dental Care, cara, assim, você está entrando com um produto que vai fazer o branqueamento e você está destruindo a boca do cara, entendeu? Então, vamos buscar ali algo que você entregue o que ele quer, o benefício que ele quer, que é os dentes brancos, sem estragar. Aí você volta para dentro do laboratório e vai produzir uma inovação que atenda a necessidade dele, mas mais ainda, que atenda os seus valores do ser humano. Então, eu acho que quando a gente olha a disrupção, a gente precisa olhar para dentro da nossa verdade. Espera aí, o que eu quero primeiro? De vida. Eu não acredito em disrupção mais puramente como geração de caixa de negócio. Isso não vai acontecer. Tem muita gente produzindo muita coisa para gerar caixa. Agora, eu acredito naquela inovação que te move por dentro, né, que faça você acreditar que pode resolver um problema de um setor. Por que eu estou dizendo? Porque você vai até o fim. E se você pesquisar uma dor de uma população, ou até mesmo a criação de um produto que pode resolver um problema, e você tiver aquilo enraizado dentro de você, cara, você vai até o final e vai achar a solução para aquilo. Então, eu olho com muita clareza. Para mim, é o simples. Se está muito difícil de me explicar o que o teu negócio faz, não é para mim. Então, quando a gente olha a telemedicina, isso vai muito para o negócio de vocês, cara, está claríssimo. Você não está inventando a roda. Claro. O que você criou é um processo muito bem desenhado, com uma tecnologia muito bem feita, que você consegue dar transparência para o médico, que ele vai estar num ambiente seguro, com proteção de dados, que não vai prejudicar a ética médica e que você vai dar dinheiro para ele. E do outro lado, o paciente, que o que ele está falando ali no ambiente privado também vai dar segurança, que ele pode falar ali com toda a transparência possível, que é um médico que você validou, que é um CRM, não tem exercício legal da medicina. Então, né, você não inventou a roda, você inventou processos. Aí você vai falar que isso é inovação? Isso é inovação pura, porque você deu transparência e você acomodou os anseios dos dois dentro dessa cadeia de valor. Então, para mim, isso é inovação. Olhar o simples e mais ainda, ter disposição para pagar o preço por aquilo. Porque o primeiro sempre sofre mais.
Claro. Né? Para depois, muitas vezes, outros virem copiar. Paciência se copiar. Por isso que eu falo a importância de você seguir a tua essência e o seu propósito. Se alguém copiou, beleza, você cumpriu o teu propósito, você resolveu um problema. Seja através de alguém que complementou a sua entrega, ou você mesmo que desbravou o mercado sozinho. Claro. É que hoje em dia tem uma glamorização muito grande de ser empreendedor e de abrir negócios, então as pessoas querem ter tecnologias que foram criadas por eles mesmos, né, e trabalhar com coisas novas. Então, o conceito que por vezes se trabalha de disrupção, de inovação, é com coisas assim, que são completamente inexistentes, né? E me chama bastante atenção isso, Mário, que você está falando, que, na verdade, a disrupção, a inovação, é resolver um problema existente da forma mais pragmática e simples possível, encurtando as distâncias e gerando acesso, enfim, dando todas as condições para que os problemas que a sociedade contempla, que a sociedade tem, possam, de fato, ter uma solução adequada. Né? Isso, de fato, é inovação. Né? É alguém pegar e fazer. É igual a gente ouve, a glamorização a glamorização das pessoas é algo que não é benéfico. A gente pega Elon Musk. Cara, Elon Musk, ele entrega o básico. Cara, internet via satélite existe desde que o mundo é mundo. No Brasil você tem HughesNet aí, fazendo um belíssimo trabalho no interior do Brasil, uma empresa americana, mas faz um trabalho belíssimo. Tem tantas outras. Cara, ele simplesmente transformou isso numa oferta. Ele produtou, criou uma oferta de valor, né, e usou a sua estrutura, né, basicamente de distribuição. Carro elétrico. Cara, carro elétrico desde que o mundo é mundo, é só você buscar. Só que o grande desafio das pessoas, qual é o problema das pessoas? É produtar. É botar no mercado. Todo mundo sabe o que tem que fazer, mas nem todo mundo quer pagar o preço. Ele pagou o preço e ele colhe o benefício. Quem é pioneiro paga o preço, mas também colhe o benefício. Claro. Então, né, a gente vê muitas pessoas criando coisas maravilhosas, enormes, mas no final isso não gera caixa, não serviu de nada. Legal, vai ser mais uma patente na prateleira para você mostrar para os seus bisnetos. Né? Sim, mas aquilo não chega lá na ponta. Não chega. Não. Produtar. O mundo está cheio de idealizador. Quer ver? Realizadores. Entendeu? Está cheio. Entendeu? Legal. Você vai nas universidades, é o que mais tem. Então, essa cultura de produtar é o que falta. E isso é uma coisa interessante, que outro ponto que se escuta muito falar é que as pessoas querem deixar legados. Têm um interesse em deixar legado. E o verdadeiro legado vai acontecer quando, de fato, se causa um impacto perante a sociedade. Então, eu aqui, ouvindo a sua história, né, que a gente já tinha conhecimento... O caso lá, por exemplo, do transporte de hemocomponentes. Ali já salvou vidas, né? Porque as pessoas tiveram acesso a sangue, por exemplo, mas também vocês influenciaram naquele momento ali a criação de um processo para isso, né? Que até aquele momento não existia. Então, isso é de fato um legado. E todas essas outras coisas que vieram, por exemplo, junto aí com a criação do Dr. Wilson, também é legado, porque a quanta informação a população negligenciada não tinha acesso e agora passa a ter. E é resolver um problema concreto, né? Cara, a telemedicina, eu acho seguramente, eu fui o cara que mais gastou voz sobre telemedicina desde os anos 2000. Cara, já fui na Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara, às vezes para dar esculacho em deputado, entendeu, sobre isso. E vou te falar, desde 2008 fazendo isso. A questão dos assistentes virtual com inteligência artificial para a saúde. Cara, inúmeras, né? A questão de tecnologia para países africanos. Escrevi um livro, né? E fui embaixador por embaixador de países africanos no Brasil. Já estive com eles, reuni eles, né? Já tive com pelo menos uns 20% da legislatura de 2011, né? Da Câmara dos Deputados. Assim, então, já gastei muita voz para falar disso. Então, às vezes a gente não sabe, né? Mas talvez um efeito do que a gente está vivendo hoje, ele é muito fruto, né, dessa voz que eu gastei. Nessa última eleição aqui, eu não falo o nome assim, mas, cara, tinha 3 candidatos de majoritárias que estavam consumindo o que eu falei no ouvido deles, sobre telemedicina, sobre a questão de saúde numa escala, sobre doenças negligenciadas para populações negligenciadas, demanda primária e secundária. Então, esse é o nosso trabalho, esse advocacy. Eu faço ele gratuitamente há pelo menos uma década de forma intensiva. É comum eu pegar meu celular, e já fiz isso para ex-presidentes da República e para presidentes da República. Falar, amigão, olha isso. Você já pensou isso? Para governadores, inclusive dessa legislatura atual no Brasil,
pelo menos para 3 ou 4 deles relevantes. E eu vejo que alguns deles me ouvem, né? Obviamente, né, não acredito em tudo que eu falo e vão buscar suas opiniões, mas valeu, eu plantei a sementinha. Claro. Então, o meu trabalho é esse, né? Se isso vai dar dinheiro ou não, é outra história, mas eu pago esse preço, entendeu? Sim. Porque é algo que eu acredito. Então, assim, se é genuíno, vai acontecer. Se vai dar dinheiro ou não, aí é uma equação que depende muito da sua habilidade, né? De transformar essas ideias todas numa oferta. Como eu falei do Elon Musk, ele sabe produtar, Claro. né? Eu aprendi a produtar, né? Eu falei, né? Mais perdi do que ganhei, mas o importante é a média. Então, na média, estou sobrevivendo. E, não, e outro ponto também aí que você estava comentando, né, Mário, que sobre aquilo do que te move dentro, né, eu acho que isso é um ponto também muito importante dentro do aspecto do empreendedorismo e na minha forma de ver, eu converso muito isso com o Lucas, a área da saúde te permite você empreender sim, mas ter uma força por dentro que te move, porque você está vendo que não é apenas negócio, não é apenas fluxo de caixa, né, como você mencionou, e sim ver pessoas sendo impactadas na ponta. Eu acredito que isso, assim, na forma de ver, é um combustível para você cada vez, que nem você disse, ir até onde tiver que ir para que aquilo dê ou chegue onde tem que chegar, porque você não está simplesmente vendendo algo para ganhar cada vez mais dinheiro, que, sei lá, seria vender um produto X ou Y, Z, mas sim, na verdade, levar acesso e transformar vidas ou ajudar vidas. Eu acho que isso é uma coisa que a saúde, não sei se te premia ou te permite, né, que essa sensação real de ajudar pessoas. Acho que isso transcende o negócio, o mundo corporativo em si, né? Qual o valor da vida, né? Não tem valor, gente. Inestimável. Então, o que eu tô dizendo, tem um amigo meu dos Estados Unidos que ele fala muito essa frase, se você salvou uma pessoa, você já salvou o mundo. Então, assim, você vai fazer conta? Entendeu? Então, assim, certamente vocês, Lucas, Ivan, no negócio de vocês, cara, eu tenho certeza que vocês salvaram já centenas de vidas. Né? Alguém um dia vai te dar essa contabilidade. Né? Talvez quando vocês não estiverem mais aqui. Né? Mas você resolveu já o problema. Então, assim, se tudo isso, e não é clichê, se todo esse esforço ao longo de décadas comprovar que salvou pelo menos um, já valeu, cara. Porque não tem valor, cara. Se você chegar para qualquer pai, entendeu? Quanto vale teu filho? 10 milhões de dólares, 50 milhões de dólares, 1 bilhão de dólares. Caramba, você salvou um, então você salvou 1 bilhão de dólares. Entendeu? Então, isso que é o que faz com que as coisas aconteçam. E qual que é o efeito disso? Aí tem um marketing colateral positivo. Não podemos esquecer que no final isso é negócio. As pessoas gostam de boas histórias. As pessoas gostam de ver que alguém está bem, que as pessoas se salvaram. Essa história que fala que o ser humano é mau, conversa fiada, o ser humano é do bem, meu. Entendeu? Basta a gente conseguir mostrar com coisas efetivas, que é o que vocês estão fazendo. Eu enxergo com o que eu estou fazendo, com o que vocês estão fazendo, com o que a gente está fazendo junto, especialmente nessa questão do viver bem, de que a gente está plantando uma boa semente e está resolvendo o problema de fato. Não é conversa. A gente pega um atendimento, a gente atende essa pessoa direito, essa pessoa pega o teu medicamento, essa pessoa vai na farmácia, ela toma o medicamento e está curada. Cara, isso é real. Não tem conversa. Não estamos vendendo ilusão. Exato. Né? Não é isso. Incrível. Mário, tô olhando aqui pro relógio já. Nossa. Beleza. A listinha ainda tem mais coisa aqui, mas assim, obrigado mesmo de coração, Mário, por estar conosco aqui, porque esse tipo de bate-papo, assim, é uma coisa imensurável, né, Lucas? Na verdade, a gente poder ter oportunidade dessa de não só de ouvir histórias, mas, na verdade, é que por trás das histórias existe o exemplo de pessoas. Eu acho que isso instrui mais do que qualquer livro, do que qualquer curso, com todo respeito a qualquer escritor, a qualquer curso, a qualquer instituição de ensino, mas que inclusive existe uma frase, que não sei quem é o autor, né, de que o exemplo, como é que é? A palavra ensina, né? E o exemplo arrasta. E o exemplo arrasta, né? Então, pessoas dando exemplo no mundo, na minha forma de ver, é o que o mundo precisa. Né? Porque uma coisa é falar de coisas floreadas, bonitas, né? o glamourismo, né? E outra coisa é você falar do que você faz e do que você fez, né? Então, isso para nós, assim, esses momentos assim de talks, para nós isso é transformador, né? Isso são
dias, anos de estudo, de ensino, na verdade, em questão de minutos, poder ouvir esse tipo de história. Então, te agradece muito, Mário, a sua participação. E também agradecemos aí a vida por poder encontrar pessoas como o Mário na nossa jornada, que esse tempo que já nos conhecemos, muito aprendemos e tenho certeza que seguiremos aprendendo com pessoas como você, Mário. Então, muito obrigado mesmo, viu, pela participação. E gostaríamos de agradecer a todos que nos acompanham aqui, seja nesse momento, né, de transmissão, porém também depois, já que isso ficará gravado, né, nas redes sociais. Então, um grande abraço a todos que também nos acompanham nessas talks, ou que nos estão nos acompanhando aqui, por participar conosco aqui, acompanhar essa trajetória aqui na Rapidoc, não só do que fazemos na telemedicina, mas também nesse espaço de aprendizado e compartilhamento de conteúdo, de histórias, de vivências, que são transformadoras em nossa forma de ver. Então, Mário, eu queria também fazer minhas as palavras do Ivan aqui, te agradecer pelo tempo, acima de tudo, de poder estar conosco aqui, entender ainda melhor teus propósitos, porque tem uma coisa que me chama muito a atenção, que que existe assim numa amplitude muito grande, que é o desalinhamento entre discurso e ação. E encontrar pessoas assim como você, que demonstra claramente um alinhamento entre discurso e ação, é uma coisa que é inspirador, porque nós estamos vendo não apenas alguém pensando no retorno financeiro, em negócios, no sentido mercantilista da coisa, mas alguém de fato preocupado em, ao fazer isso, causar impacto concreto, real, ajudar pessoas, em outras palavras, né? Então, me uno aqui ao que o Ivan disse, e é verdadeiro aqui, genuíno, o que nós estamos falando. Muito obrigado por ter cedido esse espaço aqui para estar conosco, por permitir-nos, né, nesse momento aqui, escutar suas histórias. E é um prazer também poder estar junto, fazendo essas parcerias que nós temos, né, colaborando junto. Enfim, muito obrigado, Mário, e esperamos que essa seja a primeira de muitas conversas que nós possamos vir a ter aqui no Rapidoc Talks, ou enfim, qualquer outra oportunidade. Será. Obrigado, Lucas. Obrigado, Ivan. Uma boa tarde para vocês. Obrigado, Mário, mais uma vez, de coração. Obrigado, Lucas, aí, por estar Ivan, comigo aí nessa talk. Um grande abraço a todos. Obrigado aí por todos que nos acompanham e de estar conosco aqui na Rapidoc Talks. Esperamos que tenham gostado e que tenha enriquecido o conhecimento de todos vocês. Nosso muito obrigado. Um grande abraço a todos e até mais. Até o próximo capítulo.